O livro Memórias da Pandemia tem prefácio do professor Pascoal Barretti, o reitor da Unesp. Ele é uma espécie de diário com quase 400 páginas e que une medicina e estatística. A base das informações que foram coletadas e divulgadas vem de mais de 50 institutos de pesquisa. Professor Antônio Luiz Caldas Júnior, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a vocês, agradeço à TV Unesp essa oportunidade de estar falando de um tema tão importante como a pandemia de Covid e falando também desse livro que eu e o João Carlos Vieira, meu parceiro, lançamos recentemente. Professor, para a gente iniciar então, de onde que veio a ideia sua e do seu amigo para começarem a reunir esse material e divulgar em formato de livro? Bom, eu sou médico, sou sanitarista, dediquei minha vida à saúde pública, à epidemiologia, tanto na Unesp como professor, quanto também alguns cargos que ocupei no governo municipal, governo estadual, na área de saúde pública. Logo no início de 2020, me chamou a atenção aquelas notícias que vinham lá do Oriente, da China, de um mal terrível que estava se instalando lá, com perspectivas de se expandir para todo mundo. E de fato isso aconteceu. E eu comecei a fazer publicações, inicialmente falando da China, depois da Europa, e já alertando que fatalmente a doença chegaria aqui ao Brasil. Quando a doença chegou, eu fiz umas publicações com números, especialmente comparando cidades sobre a situação de Botucatu, do estado de São Paulo, do Brasil, que já causava bastante preocupação. O Brasil já começava a despontar assim, né? E João Carlos Vieira, meu parceiro, é um economista e é uma pessoa que sempre trabalhou com estatísticas, com pesquisas de opinião pública, dedicou a vida a isso. E me escreveu dizendo, vamos passar a publicar diariamente esses dados, eu coleto os dados, você trabalha epidemiologicamente. Esse foi o início desse trabalho. E esse trabalho depois virou quase um vício e se estendeu e se estende até hoje. Ainda hoje a gente publica diariamente informações sobre a Covid, mas ele virou um trabalho sério, um trabalho com fundamento científico, e logo 2, 3 meses depois de iniciada a pandemia, 2 professores da Faculdade de Medicina de Botucatu, 2 especialistas, nos disseram quase simultaneamente, independentemente, vocês precisam guardar esse material e publicar isso. Isso aí é uma memória que pode nos perder. E essa palavra gravou na minha cabeça. E pouco depois, então, nós criamos um perfil lá no Facebook, Memórias da Pandemia, que acabou dando nome ao livro. E assim iniciou. E, professor, o que o leitor vai encontrar nessa obra, né? Vocês fazem ali uma parte introdutória, até falando do conceito de epidemiologia, relembrando as principais epidemias do mundo, e logo depois já começam a fazer, você já começa a fazer essas análises com base nesses dados. Fala um pouquinho, então, o que o leitor vai encontrar nessas quase 400 páginas. Bom, ele, como você disse, é quase um diário. Ele não é um diário, mas o livro tem uma conformidade, nós fizemos questão de fazer assim, não é recontar a pandemia, é a reprodução, a maior parte dele, das publicações. Então, nós demos uma vida de novo, a pessoa reviveu, ele vai encontrar hoje, ele vai permitir que a pessoa reviva aqueles momentos de tanta apreensão, de tristeza mesmo, alguns até com casos familiares, pessoais, mas mais que isso, nós fazíamos uma interpretação das informações, né? Então, além dos dados em si, de ocorrência da doença no Brasil, com ênfase em Botucatu, mas Botucatu é um caso que espelha o que aconteceu no Brasil inteiro, né? São Paulo, a gente ia enxertando as informações que vinham do exterior, de outras fontes, da Organização Mundial de Saúde, e, sobretudo, o entorno das políticas de saúde, da política no Brasil. A gente sabe que a pandemia aqui foi exacerbada por uma série de interferências indevidas de autoridades, né? Tudo isso está no livro. Era o drama ali do dia a dia. O que está acontecendo? Está vindo a segunda onda, lembram? Tinha gente que achava, lá em final de abril de 2020, que já estava acabando a pandemia. Não, para que as lojas ainda estão fechadas?
vamos abrir as escolas. Mal sabiam tudo que se passaria aqui, principalmente no Brasil, no ano de 2021, que foi terrível, né? E nós fazíamos prognósticos, a epidemiologia serve para isso, né? Então, é isso que o leitor vai poder agora, se ler hoje já vai gostar, né? Desculpe ser imodesto, mas daqui ao longo dos anos, daqui a 10, 20, 30 anos, daqui a 100 anos, alguém vai perguntar o que foi a pandemia? Não vai ser um relatório técnico, vai ser reviver esses momentos de tanta dramaticidade, mas também sempre com uma dose de esperança, de otimismo que a gente procurava infundir e, sobretudo, orientar as pessoas. É isso que está no livro, são os fatos como eles aconteceram. E é legal, né, professor, que vocês trazem isso de forma cronológica no livro, da mesma forma que vocês publicavam no Facebook. E ali é um olhar de vocês naquele momento. Então, vocês estavam ali no olho do furacão analisando todos aqueles dados. Chegada da vacina, os picos da doença, os mandos e desmandos dos governos, enfim. Então, é na ordem cronológica e é um olhar ali muito já dentro do olho do furacão, vamos dizer assim. Então, não é uma análise que você está olhando hoje para o passado. Acho que isso que é legal, né, professor? Era um olhar ali, vocês vivenciando tudo aquilo, né? Exatamente, eu gosto de reler trechos. O livro ele é feito de uma forma que não tem nenhum capítulo com 10 páginas, 5 páginas. São pequenas notas, em sequência cronológica, né? Alguns pequenos estudos que nós fizemos, por exemplo, sobre a cloroquina, lembra? Da história do kit Covid, né? E outros pequenos estudos que a gente fazia e publicava e estão agora no livro. Mas exatamente isso que você falou, que eu havia falado, e você sintetizou muito bem. É um livro que revive a pandemia com a dramaticidade que ela teve, perplexidade, as coisas chegando, né? A epidemiologia é uma ferramenta que permite a gente fazer isso, antever fatos, lamentar casos difíceis que nós tivemos, né? Situações tristes, né? Toda aquela vivência do que se passou no Brasil, lá, para dar um exemplo apenas de Manaus, né? Então, o livro permite que as pessoas revivam. E, professor, o livro ele traz bastante informação, bastante resgate essa memória, principalmente de Botucatu, que é onde vocês residem, onde vocês atuam, mas não só sobre Botucatu, né? É importante a gente falar que vocês traziam informações, dados sobre o que acontecia no Brasil, no mundo, em outros municípios, vocês faziam comparações, por exemplo, de municípios onde a Unesp tem campus, né? E tudo com muitos números, muitos gráficos, tudo muito embasado, né, professor? Fale um pouquinho sobre isso. Durante a pandemia, talvez até por fazer essas publicações, eu acabei me aproximando, por indicação do professor Pascoal Barretti, nosso reitor, eu fui incluído no Comitê Unesp Covid, e aí juntou aquele prazer de estudar. Como eu falei, eu sou epidemiologista, eu não podia ficar em casa vendo televisão, fique em casa sem fazer nada durante uma situação dessas, até por um dever de consciência profissional. E eu emprestei também essa minha vontade de prestar um serviço à própria Unesp. Eu fazia parte do comitê e fiz muitos levantamentos para o comitê, para acompanhamento para a reitoria, para processo de tomada de decisão. Eu lembro perfeitamente uma manhã, o professor Pascoal estava numa reunião, Araraquara fechou e tinha vestibular no período. E aí precisava uma informação urgente lá para aquelas pessoas que estavam reunidas. E, sim, para onde nós vamos transferir o vestibular? Peguei os dados, fiz um levantamento relâmpago e pude a tempo fornecer essas informações de municípios vizinhos. Só para dar um exemplo de como a ciência pode ajudar os processos de tomada de decisão. Então, esse envolvimento, Unesp, muitos levantamentos da situação epidemiológica na Unesp, eu humildemente pude fornecer, e nós estudávamos outras coisas mais amplas, né? É um voo ali, tudo representado ali de uma maneira muito... Qualquer pessoa lê. É um livro para ser lido
não é um livro científico, não é uma publicação científica, mas é a visão da realidade com o rigor científico. Tudo que está ali são dados de altíssima qualidade, dados oficiais, não é um livro de fake news, viu? Aliás, é um livro para combater as fake news, mas, sobretudo, um tratamento científico a esse episódio triste aí que foi a pandemia. E, professor, você falou, né, que se sentia compromissado, até pelo seu ofício, em trabalhar, né, durante a pandemia, fornecendo essas informações. Mas era um momento de muita tristeza, né, professor? Um sentimento assim, a gente ficava atordoado com tudo que vinha acontecendo. Então, conta pra gente como que você, né, e o João Carlos tinham forças para praticamente todos os dias levantar, reunir esses dados, mesmo diante do caos e de tanta tristeza, e fornecer essas informações para a população. Tudo isso a gente procurava fazer no sentido de confortar aqueles que sofriam economicamente, empresas fechadas, desemprego e também sanitariamente. Eu e o João sempre tivemos uma preocupação, professor João Vieira, uma preocupação repetida, repetíamos, de que não havia uma incompatibilidade entre economia e pandemia. Isso foi uma invenção terrível, como se fosse ou é saúde ou é economia. Não. O Brasil, a economia brasileira sofreu com a pandemia exatamente por pensar assim. Por quê? Os inimigos da economia não foram as pessoas que ficaram em casa, foram as pessoas que saíram de casa sem necessidade. As fábricas não pararam, todo mundo lembra disso, né? Mas as escolas pararam. Então, esse sofrimento não é só de perdas humanas. Eu tenho uma filha que ficou 1 ano e meio em casa, longe da escola, quando ela mais precisava ir na escola, porque ela tinha 5 anos de idade. Isso é um tipo de sofrimento que as nossas crianças, mais de 50 milhões de brasileiros e estudantes, passaram por esse processo. Né? Pessoas que tiveram problemas de toda a natureza, de não poder se deslocar, não poder visitar um parente. E a gente procurava dizer, dar uma orientação que era de otimismo no sentido, temos que nos organizar, temos que nos unir para suplantar esse momento. E nós tínhamos os nossos problemas. Falei da minha filha. Para vocês terem uma ideia, o Vieira, João Carlos Vieira, ele teve um infarto durante a pandemia. E os nossos boletins não deixaram de ser publicados nenhum dia. Eu viajei durante a pandemia a trabalho, a gente nunca falhou. Mesmo de longe, dava um jeito, arrumava um computador, todo dia tinha comentários, tinha notícias. E eu estou falando aqui do João porque o João infartado, preocupado, e eu conversava com ele por celular. Deu tudo bem depois, ele está com saúde, felizmente. Mas foi isso, perseverança, que é assim que a gente enfrenta os problemas. Muitos países conseguiram passar bem pela pandemia porque se organizaram, se estruturaram e não tiveram todo esse negacionismo, essas informações anticientíficas, uma politicagem que teve na condução da pandemia aqui no Brasil, infelizmente. Tá certo, professor. Mais uma vez, muito obrigado por falar com a gente e parabéns para você e para o João Carlos pela obra. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade e estamos à disposição aqui dos leitores, gente que queira nos escrever, né? Comentar, pedir o livro. É uma oportunidade ímpar. Muito obrigado mesmo.